Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Assessoria em Gestão e Condomínios. E hoje nós estamos indo para o 7º episódio do CPCast. E aí você deve estar perguntando, como eu faço para participar? É bem simples, coloca no direct aí que você tem interesse, precisa ser empresário do Centro Profissional Ribeirão Shopping, é um diferencial para você que usa nossos empreendimentos, e você vai poder contar sua história, seu diferencial de mercado, contar um pouquinho dos bastidores, como é a gestão do seu negócio. Então, escreve aí no direct e a gente vai falar com você no detalhe de como funciona esse podcast para você, tá bom? E hoje nós temos uma presença ilustre do Rodrigo, ele é o CEO do Geração Mãe, e vocês vão conhecer um pouco da história dele, um pouco da história da Flávia, no qual eu amo esse casal de paixão, né? Vocês vão conhecer um pouquinho o quanto é importante conhecer histórias de sucesso para ajudar você no seu negócio. Vamos lá, Rodrigo? Vamos sim, Marcinha. Obrigado, viu? Obrigado aí por me ouvirem, né? Vou compartilhar um pouco aí da nossa história. Nós estamos muito felizes aqui por estarmos no Centro Profissional. Foi um grande desafio toda essa mudança. E aceitei prontamente o convite, porque da mesma forma que tem esse amor por nós também por vocês, compartilhamos também dos mesmos desafios como casal, né? Você e o André. Então, trabalhar privilégio. Junto, marido e mulher, não é simples, né, Eu Rodrigo? acho que é o maior desafio, viu, Merci? Tem hora que perde ali Fala, vamos virar a chave, agora é marido, exatamente. Agora é empresário, vamos mudar. Apesar que a Flávia, nós já temos 11 anos aí de então estrada. Conta todos os detalhes aí que a gente quer saber de tudo, por favor. Foi muito legal toda a história, né? Acho que a experiência de outras empresas, de outros empresários, né? A gente estava até falando sobre isso agora há pouco. Acho que isso aí é que move e acaba facilitando um pouco, né? Ou minimizando alguns erros possíveis de novos empresários, de novos empreendedores, né? Esse é o nosso objetivo aqui, né? Agregar valor para todo mundo. Isso. A gente tem uma história muito interessante, né? Até como casal, como família. O Geração Mãe acabou nascendo disso, né? A Flávia, ela... É uma família, né? É uma família. Né? E continuou assim. Foi uma família que cresceu muito, mas a cultura, o propósito continua sendo uma empresa de família mesmo, de abraçar. Quando as pessoas entram no Geração Mãe, a primeira palavra é essa, fala assim, nossa, é um lugar muito aconchegante. A gente veio com uma estrutura maior ainda, mas mesmo assim mantendo essa essência, né? Porque é isso que a gente quer passar, esse lugar aconchegante de profissionais que realmente abraçam a causa, que enxergam aquela pessoa, aquele cliente, aquele paciente como um ser único. Acho que esse é um grande diferencial. Olha, eu sou testemunha disso, tá? Porque quando eu resolvi ser mãe, né? Você quer ser a melhor mãe, a melhor empresária, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor filha, né? E foi muito legal quando eu conheci o trabalho de vocês, Rodrigo, porque... eu sou inexperiente, né? Eu era inexperiente como mãe. E quando eu conheci todo esse acolhimento, esses valores, o propósito do Geração Mãe, a gente tem uma certa dúvida. Será que é possível tudo isso, né? E é possível. Quando você faz a entrega com amor, né? Com carinho. Então, vocês nos recepcionaram muito bem. Lá não tem distinção de marido e mulher, né? Então, o André participou de todos os cursos de gestação, de alimentação, de parto, né? Vários sábados de treinamento. Isso foi muito legal, porque essa afinidade que vocês proporcionam dentro do Geração Mãe, ele cria um ambiente familiar propício, né? Então, quando a gente teve dificuldades com a Lívia, né? Na amamentação, na introdução alimentar, a gente falava a mesma língua, porque nós dois fomos para o treinamento
treinamento, para capacitação, e lá a gente teve esse apoio, né? Então, todo mundo fala que quando você tem um filho, nasce uma mãe. Mentira, nasce o amor de mãe, né? Porque a técnica, ela tem que ser aprendida. Então, e o legal do Geração Mãe é que vocês ensinam isso para o casal, né? E para a avó, se quiser participar, para a tia, né? Vocês deixam isso muito aberto. E sem contar os profissionais, que você vai detalhar sobre os profissionais, né? Eu só estou contando da minha experiência aqui, mas pode contar. Mas a verdade é essa mesmo, Marcinha. A gente enxergar um núcleo familiar, né? Foi o grande diferencial desde quando nasceu. O Geração Mãe, ele vem lá de 2011. 2011. Né? 2011, quando a Flávia engravidou. E a Flávia é ginecologista obstetra. Naquele momento, ela já não trabalhava mais na obstetrícia, somente na ginecologia. Mas ela engravidou e achou que, sou médica, né? Então sei tudo, tá tudo bem. E aí ela era uma médica também, uma obstetra cesarista, até deixar de ser, mas era uma obstetra, a maioria no sistema. Né? O sistema apresenta isso, né? Exatamente. E não existe um culpado assim, na verdade. Tem como a gente apontar para algum culpado. Mas a existe cultura, uma outra né? Eu acho que a cultura, né? Tá embutida, né? A gente foi só entender um pouco melhor com o passar do tempo. Né? Porque hoje nos Estados Unidos e Europa, quem atende um parto são as midwives, né? As enfermeiras obstétricas. Então, hoje o papel do médico obstetra no Brasil ele é muito forte. Ele é um protagonista. Né? Então, a paciente ela chega lá no hospital, ele fala, fica tranquilo, deixa comigo. Né? E a Flávia ela se viu como uma paciente. Então, essa experiência foi fundamental. Quando o nosso filho nasceu, em 2012, a Flávia percebeu que tinha muita coisa ali que não estava legal. O sistema não estava legal. Ela ficou muito tempo... Como médica. Porque ela se viu ali no lugar da paciente, falando, elas passam por isso. Né? Então, foi fundamental que ela se visse como paciente. O tempo que ela ficou na recuperação, o tempo que o Rodrigo ficou no berçário. E ela falou, meu Deus, é isso, né? E então, até a ligação dos dois... Isso aí foi muito difícil, a amamentação foi muito difícil. E ela tinha montado um grupo, né, um ano antes, que chamava Gravidinhas e Mãezinhas, para discutir assuntos sobre enxoval, coisas mais fúteis assim, né? Porque todo mundo acha que o importante é a decoração do quarto. O quarto estava impecável, o quarto estava lindo, Rodrigo para todo lado. Você comentou aí do André, que fez os cursos para o parto e tal. Eu tinha feito um curso só, e falando, ai, Flávia, tá tudo certo, a gente sabe tudo, né? Marcinha, nós não sabíamos nada. Imagina. E a Flávia veio nessa experiência ruim. Só que dentro desse grupo, existiam alguns profissionais que falavam sobre parto normal, parto no modelo humanizado. E a Flávia ficou interessada em descobrir o que era um pouco mais sobre isso aí. E se reunia com essas profissionais e ela resolveu mergulhar nesse assunto sobre assistência no modelo humanizado. E no meio de tudo isso, a Flávia acaba engravidando novamente e fala assim, agora eu quero ter um parto diferente, num outro modelo. Só que antes que isso acontecesse, Marcinho, uma paciente que era atendida pela Flávia como ginecologista, engravidou e falou para a Flávia, eu quero que você faça o meu parto. Ela falou, não atendo mais parto. Ela falou, não, eu quero que você que faça. E aí, por tanta insistência dessa paciente, e ela queria um modelo humanizado, um modelo de assistência. Né? O que a gente fala, eu não posso só entrar em parte técnica, que não cabe a mim, cabe a Flávia, a gente entrevista a Flávia outro dia, isso, pode deixar. Mas, em regras gerais, são 3 vias de parto, né? Então, natural, normal ou a cesárea. Mas o modelo da assistência... Isso pode ser humanizado, pode ser de uma forma respeitosa. Né? A gente não gosta nem de usar muito o termo humanizado, porque é até esquisito, né? São humanos, mas enfim, é uma forma mais respeitosa. É só quem participa sabe o que é humanizado, exatamente. Né? Deixa experimentar. E aí a Flávia, então, atende o primeiro parto em Ribeirão Preto nesse modelo, com banheira, usando todos os métodos de alívio de dor, né, de analgesia. E aí, então, ela entende o propósito grandioso que ela tinha nas mãos.
A partir dali, Márcia, ela é uma nova médica, uma nova obstetra. E resolveu trilhar por essa área da humanização. Ela rompeu barreiras, se juntou com outras profissionais também, que eram da mesma área, que levantavam a mesma bandeira, mas naquele momento não tinham médicos. E o médico acaba tendo a maior abertura nos hospitais. Então ela acabou rompendo com essas portas, né? Então por várias vezes ela teve reuniões em vários hospitais para realmente defender esse direito, né, da mulher e do marido e de uma família. Foi o que você falou, quando nasce uma criança, nasce o amor, mas nasce a mãe, nasce um pai, nasce um irmão, nasce um avô, uma avó. Então ela passou a ter esse olhar. E a minha história dentro do Geração Mãe foi enxergando essa transformação da minha esposa, porque não foi nenhuma mudança, né? Mudança é falar que a gente tira daqui e passa para lá. A transformação é quando acontece um processo. Né? E aconteceu com ela esse processo. E aí, então, eu trabalhava na indústria farmacêutica. Eu entrei na indústria farmacêutica em 2005, então eu visitava dermatologistas. Eu já tinha tido uma pré-ideia e criei uma sociedade com um amigo dermatologista, um grande amigo, foi o nosso padrinho de casamento, tenho um carinho gigantesco por ele. E eu falei para ele, quando ele estava na residência, eu falei assim, você vai conhecer a minha noiva, isso em 2007, vocês vão se juntar e formar uma sociedade, uma clínica multidisciplinar. Porque como eu estava na indústria, eu visitava os dermatologistas, eu olhava assim e falava, gente, tem um dermatologista aqui, um ginecologista do outro lado, um pediatra do outro lado, vamos juntar todo mundo, né, no mesmo lugar. Mas aí, essa minha concretização desse sonho, ela foi de 2009 até 2011, que foi o nascimento do Rodrigo. Olha quantas coisas aconteceram com o nascimento do nosso filho. Olha. A Flávia, então, decidiu ficar um tempo cuidando do nosso filho e resolveu, então, fechar essa clínica. Era um outro modelo de convênio, eu quase não participava. E aí, então, a Flávia começa esse novo trilhar dela, nessa humanização. Eu, vendo tudo isso acontecer, esse grupo que ela tinha criado, Gravidinhas e Mãezinhas, estava só crescendo de gente. Então tinha 20 mil, 30 mil mulheres, 40 mil mulheres. E aí, várias empresas querendo anunciar nesse grupo. Que é aí onde entra a minha história. Tenho até hoje a carteirinha da Geração Mãe. Exatamente. Aí eu falei, Flávia, preciso organizar isso. Né? Isso é uma empresa. Ela falou, que empresa, o quê? Enfim. Nossa história porque começa... o profissional autônomo, às vezes, não acredita em si, né? Exato. Então, é boa essa ideia, né, Rodrigo, que você está falando. Quando eu assessoro alguns empresários, a maioria, não, eu sou profissional autônomo, né? Exatamente. Eu mando em mim, mas eu não preciso ter empresa. Como assim, né? Exatamente. Você precisa ter um CNPJ, você precisa se portar como empresário, né? Para que realmente seja próspero, porque senão você vai atender até quando dá as suas mãos, né? Acabou as mãos, você já não consegue mais fazer. Então, foi legal essa migração que você acompanhou a Flávia, porque hoje vários empresários profissionais liberais também ficam pensando, né? E aí, avanço ou não avanço? Eu faço parceria com algumas clínicas ou não, né? Então, sim, quanto mais união, mais próspero. Todo mundo ganha, né, Rodrigo? Todo mundo ganha. Eu enxerguei aquele momento, Marcinha, um negócio. E os negócios, eles vêm da necessidade. Né? Se a gente parar e olhar, tudo vem da necessidade. Algumas áreas estão sendo inovadas, mas sempre com a base da necessidade. Quando eu vi a Flávia indo visitar empresas, não era a área dela, falei, alguma coisa está errada. Olha, então uma outra dica valiosíssima aqui que o Rodrigo está dando é que quando você tem uma necessidade, quando você tem uma dificuldade, para de reclamar, né? Enxerga. Observa o cenário, comece a enxergar as possibilidades de crescimento que você tem com essa dificuldade, né? Então, aproveita isso e usa a seu favor, porque às vezes a gente fica nesse mundinho chorando, e por que não usar isso a nosso favor, né? Exato. Olha, legal. Eu falo muito assim para os meus filhos, né, que tem 4 coisas que não voltam nunca mais. A palavra falada, a pedra lançada, o tempo e as oportunidades. É verdade. Então a gente tem que ficar atento a isso. E eu comecei a enxergar um movimento.
né? Às vezes a gente reclama tanto, fala, nossa, nada acontece de bom comigo. Às vezes está na sua cara. Fala, você só não foi para ação. Né? Tem até uma história que é legal, e fala assim, pô, estava tudo sendo inundado, a pessoa estava em cima no telhado, e fala, Deus, vem me buscar. Chega um barco, aí a pessoa fala assim, não precisa não, Deus vem me buscar. Aí chega um helicóptero e fala, ó, não precisa, Deus vem me buscar. Aí a pessoa morre, chega lá no céu, ô Deus, não me buscou. Eu falo, pô, eu te mandei 2. Você não foi? Rejeitou todas as possibilidades, então, né? assim, é o olhar para o negócio. É. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente organizei como um clube de vantagens, né? Criamos a carteirinha, que você conheceu, e aí eu comecei a bater na porta de grandes empresas, né? O clube de vantagens foi um sucesso, nós chegamos a 350 empresas e a carteirinha, mais de 3.500 carteirinhas no mercado. Só que aquele sonho de colocar todos os profissionais num único lugar, num único espaço, ainda me incomodava, né? E eu vendo a Flávia atendendo num outro consultório, eu falei, não, a gente precisa ganhar força, né? O movimento ganhar força. E aí, em 2016, nascia o Instituto Geração Mãe, que era numa casa, numa rua, ali na Avenida Califórnia, até próximo daqui. E aí era um modelo de coworking, que aí é o que você falou, exatamente isso. A gente tem que testar o modelo. Se a gente não sabe, né, o empresário é aquele que tem o CNPJ. O empreendedor é aquele que tem a ideia, e essa ideia que muda vai pra ação. E muda, né, que vai para cima. Hoje tem a palavra muito falada que é pivotar. Você tem que pivotar, às vezes, a sua empresa, mudar completamente. Várias vezes, né? Várias vezes. Tem que estar disposto a isso. Tem que estar disposto. O que não pode, assim, uma mensagem para o empresário, aquele que quer empreender, não pode desanimar. Sim. Tem que persistir. Tem que persistir. O atleta, ele quer a medalha. O foco dele é a medalha de ouro. Todos os dias ele dorme com dor no corpo. Todos os dias ele acorda cedo. Todos os dias ele sacrifica um pouco. Disciplina, comprometimento, foco. Exato, tem que ter o foco. Aonde você quer chegar, né? E assim, fácil não é. E se for também, muda porque não é. Não que é tá perigoso, certo. é perigoso. Então, em 2016, a gente monta. Então, qual que era o modelo de negócio? Eu era o responsável pela área comum. Então, toda a parte de reforma, tudo da área comum, eu fiquei responsável. As profissionais que foram entrando cuidavam das salas, né? Lá nós tínhamos 8 salas, a Flávia, inclusive, e outras áreas em comum. Só que, como era um coworking, salas de profissionais que não conversavam. Então, era um Geração Mãe, era um Instituto Geração Mãe, que com o tempo a gente tirou, inclusive, o nome Instituto, cortamos só Instituto, mantivemos Geração Mãe. E aí, trabalhando debaixo de um nome de uma empresa, mas cada um tendo a sua vida separada, independente. E aí, Márcia, até um tempo foi bem, foi muito bem. Só que o propósito de Geração Mãe era muito maior. E aí, em 2021, eu tive essa primeira pivotagem da minha vida, né? Assim, mais drástica. Houve uma ruptura entre os profissionais, uma profissional decidiu sair, no mesmo dia outra profissional decidiu sair, eu falei, e agora, como empresário, eu continuo, eu paro, eu sigo, mudo de negócio, mudo de ramo, será que não deu certo? Essa reavaliação ela é necessária sempre, né? Quando você tem um CNPJ. Ela é muito necessária. E aí, a gente estava conversando agora há pouco sobre as experiências que nos fazem chegar até aqui, né? A primeira questão assim, que eu sempre tive comigo, assim, muito certa, eu nunca comparar o meu momento com o momento do outro, mas comparar as trajetórias. Então, nós estávamos numa trajetória assim, relativamente tranquila, mas de um negócio que ainda não estava bem consolidado. Nesse momento, Márcia, o que eu fiz? Eu levantei a mão e pedi ajuda. Ajuda de quem? De um mentor. Então vem a história da humildade, né? Então, sempre. olha a bagagem que você e a Flávia juntos já estavam em operação e mesmo assim recuou, né? Para rever valores, rever como seria feito o tratamento da empresa, né? Ter humildade de pedir ajuda. Sim. Então, a maioria dos empresários se fecha, né? Se blinda como perfeito, para de aprender, para de buscar ajuda, só que aí prejudica o todo, concorda? Prejudica. Assim, o foco ele é importante.
Mas o bom empreendedor, o bom empresário, ele tem que ter uma visão 360. Sim, ele tem que olhar para tudo. E assim, aonde você quer chegar, fica muito mais fácil quando você consegue compartilhar isso com outra pessoa que já passou, que é mais experiente que você. Sim. Então, esse ponto da humildade, ela tem que existir. E aí foi nesse momento que a gente conseguiu, assim, virar algo muito espantoso, que foi virar a chave. Eu liguei para um mentor, que era o mentor de carreira pessoa física, né? Ele é até nosso paciente hoje, o Júlio. Ele é mentor da Carol, que é a nossa pediatra. E aí a primeira coisa que eu fiz foi entender como funciona o jogo, quem que estava ali que seria aliado e continuaria a trilhar esse caminho conosco e quem não trilharia. Que também, tudo bem, são profissionais liberais, cada um ia seguir o seu caminho, cada um escolhe. E isso vai acontecer. Às vezes a gente começa um caminho com uma... né? A gente tem que entender qual que é o nosso destino. Mas que algumas pessoas entrarão na nossa vida e outras ficarão. Isso é normal, tá tudo bem, né? E aí eu liguei para esse mentor, contei para ele a história do Geração Mãe, rapidamente. Ele falou: Rodrigo, isso é uma filantropia. Eu falei: não, é uma empresa. Ele falou assim: não. E aí, enquanto eu conversava com ele, eu fui percebendo, eu fui me ouvindo e falando: tem esses pontos que precisam ser melhorados. Refletindo. E falei para ele o seguinte: preciso que você trabalhe comigo, Júlio. Ele falou: Rodrigo, eu não trabalho com pessoa jurídica, mas eu tenho um grande amigo, é meu professor, inclusive, que ele pode te ajudar. Na hora, Márcia, liguei para ele chama Carlos Ribeiro. Falei: Ribeiro, que é o Rodrigo, contei toda a história. Vamos agendar, então, uma reunião. Ele foi gerente de shopping, supervisor de shopping. Então, ele já entendia o modelo do negócio, do que eu gostaria de onde chegar. E aí, nós já tínhamos passado por um processo de franquia há pouco tempo. Eu fiz assim, pensando num futuro, mas nem imaginava, estava até meio que empoeirado. Eu peguei, contei para ele isso, e ele falou: Rodrigo, isso é muito interessante. O que a gente fez, Márcia? Eu tenho um escritório de advocacia que nos assessora, tenho um contador que está conosco, um escritório de contabilidade que está há 7 anos. Olha. Esse mentor, e nós sentamos então e pensamos: precisamos de um novo modelo para o Geração Mãe. Porque precisa existir um propósito. Nós temos. O propósito, ele existia. É o mais difícil, né? É o mais difícil. Como que a gente leva? Porque a parte administrativa, a minha função lá dentro... E é limpar o caminho para que essas profissionais possam trilhar de uma forma muito tranquila, muito suave. A gente precisa levar esse propósito, avançar. Eu tenho que empurrar todo esse propósito, essa bandeira que a Flávia levantou lá em 2011, né? E aí, então, nós chegamos no modelo de franquia, que seria prático para que o Geração Mãe expandisse esse propósito para outros lugares. Então, hoje, a Flávia possui uma franquia do Geração Mãe. A Carol, que é a pediatra, a doutora Carolina Lack, possui outra franquia do Geração Mãe. Elas possuem as equipes debaixo delas. E eu, como o responsável, o gestor, tenho a equipe de profissionais parceiros. Aqueles que ainda não estão prontos para adquirirem uma franquia e que querem trabalhar dentro da equipe Geração Mãe. Falei, com o mesmo propósito. Dentro do mesmo propósito. Olha só. Só que aí, toda a equipe, né? Hoje a gente está em 20 profissionais. Uau. São 20 profissionais da saúde. Então tem ginecologista obstetra, tem 2, tem pediatras, 2 também, fisioterapeuta, otorrino, parte de até consteladora familiar, consteladora sistêmica. Olha que interessante. Olha que bom. Ela é advogada da vara da família e ela percebeu que com a constelação familiar, ela diminuiu em quase 90% das separações. Nossa, Rodrigo, e aí ela levou olha o que projeto. Legal. Então, nenhuma clínica hoje, nem em Ribeirão, nem em região, possui dentro da equipe uma consteladora familiar. Psicóloga obstétrica, ou seja, uma psicóloga voltada para esse momento. Você falou do desafio que é ser mãe e ser pai. A psicóloga está ali para amparar. E como são profissionais dentro de uma mesma equipe, né? interligados, integrados, né, que é a equipe integrativa, então, assim, a Carol está atendendo uma paciente, ela sai da sala dela, vai para a sala da Flávia. A Flávia está atendendo a paciente, já chama a fisioterapeuta infantil, que fala sobre prevenções. Então, o quanto isso é rico e o quanto isso a gente pode, cada vez mais, atingir mais e mais famílias. Aproveitar, né? Aproveitar.
Só aproveitando o gancho, é que você está falando dessa integração de áreas e respeitar as especialidades. Eu dei uma aula agora no MBA do Roberto Chiniachiki sobre estratégias empresariais para essa nova economia, né? E o que essa nova economia ela está demandando? No Brasil está sendo um pouquinho mais difícil essa implantação, só que já virou a chave, tipo, não tem volta, já virou. Um caminho sem volta. Um caminho sem volta, que hoje todos os profissionais, eles precisam respeitar as especialidades, Sim. né? Porque no passado, você era um profissional que você se prontificava a fazer 7 tarefas, Sim. 7 funções diferentes, né? E era bonito você falar, nossa, eu faço de A a Z, né? E tudo era lindo e maravilhoso. E hoje não é bonito. Hoje, essa nova economia, ela não permite mais. Quanto mais especialista e muito bom naquela área você mais você agrega para o seu negócio. Sim. E quanto mais parceiros você tem de várias especialidades, né? Porque antigamente o pessoal falava, vai roubar meu cliente. Não, eu não posso ter uma especialista aqui. Não, sim, hoje você precisa. Com certeza. Se você não se adequar a essa nova economia, você perde mercado. Exatamente. Porque como a gente estava falando anteriormente, hoje as pessoas buscam valor agregado. Sim. Hoje ela não está buscando só preço. Preço hoje está ficando como um dos últimos pré-requisitos, né? Então a qualidade, valor, a segurança, né? O valor que você entrega pela experiência e conexão que faz você optar por um profissional sim ou não, né? Perfeito. Hoje de manhã a gente também estava com uma odontopediatra e ela também falou muito disso, né? Que ela trabalha com vários especialistas, com várias opiniões diferentes para que ela possa montar um laudo, né? Da situação que ela encontra num bebê. Sim. Então, é muito parecido com o que você está falando. Então, que bom que assim, você, profissional que está nos ouvindo, né? Aproveita e entra nesse novo cenário, nessa nova economia, porque aí sim você vai conseguir criar valor agregado para o seu negócio e aí sim você pode monetizar, né? Porque às vezes o pessoal, nossa, quero ganhar rios de dinheiro. Calma, primeiro cria valor para o seu cliente. O dinheiro, ele é só consequência da qualidade que você entrega, né? E tem tudo a ver com geração mãe, né? Perfeito, mas sim, é isso mesmo. Às vezes gera essa dúvida. Será que a gente coloca todo mundo no mesmo espaço? São profissionais liberais. Então, não é simples. Não é simples. O maior desafio que eu tenho dentro de Geração Mãe são as pessoas mesmo. Então, passar esse propósito para quem está entrando. Os que já estão lá, eles estão numa velocidade. Quem entra vem de fora com outros... Né? Assusta. Fala, como que isso é assim, né? Então, será que é possível, né? A Flávia coordenando, passando todos os detalhes, né? Contando o pulo do gato, é uma equipe. Então, fazer parte dessa equipe, Geração Mãe, é o grande diferencial, né? Eu falo assim, é um momento que a gente vai investir e falar, se você faz parte de Geração Mãe, significa que você é o melhor ou um dos melhores na área que você está. Se assina a marca, né? Assina a marca. Porque a gente criou um processo muito bem estabelecido, isso também foi fundamental. Então, passa com a Flávia, faz uma reunião clínica, né, essa parte clínica, ela que precisa entender, conhecer um pouco mais. Se tem também esse pé na questão do parto respeitoso, do atendimento respeitoso. Para seguir os valores, Para seguir os valores, porque senão fica muito mais difícil, né? E aí depois tem uma reunião comigo para entender o que é trabalhar debaixo de uma organização, debaixo de um lugar onde tem regras, onde tem esse propósito, mas que existem regras para que tudo funcione bem. A empresa, à medida que ela perde essas regras, esses conceitos, ela perde a essência. Eu digo que é mais uma profissionalização, né? Exatamente. Porque a maioria desses profissionais, eles acham que pode entrar e sair do jeito que quiser. E não é, né? Quando você lida com respeito, com profissionalização, com integridade, você precisa seguir um modelo, né? E eu acredito que eu sou super fã, né, desse modelo, né? Há 5 anos, me tornei mãe, né? E me apaixonei muito por ser mãe
mãe, por essa cultura, é justamente pelos valores do Geração Mãe, que eu percebi o quanto isso fez diferença na educação da Lívia, né? Então, às vezes o pessoal fala, ai, super boazinha sua filha, você realmente é uma menina de sorte, né? Ui. Eu dizer, ui, lógico, eu sou uma menina de sorte. Não sabe Quanto mais eu me empenho, mais sorte eu tenho. Então a questão da estratégia, da técnica, né, do zelo, né? Eu lembro de que nos treinamentos o pessoal falava assim, olha, agacha, fala com ela, olho no olho, porque você vai ver que ela vai se sentir respeitada, né? E eu acho que a maioria dos profissionais esquece disso, né? Do básico, né? Então, você vai embutindo o básico no funcionário, o básico numa criança, né? Num profissional, e você vai ver que realmente você vai ter colheita. Com certeza. Não é? E tem que equilibrar, Marcinha. Porque, assim, a minha função administrativa, então a gente criou uma equipe para ter o mesmo nível que as profissionais da saúde, a área da saúde. Então, a área da saúde, ela vem nesse atendimento humano, próximo, respeitoso, mas e o resto da empresa? Então, quem é a porta de entrada? São as secretárias. Como que eu faço isso? Então, nós criamos esse processo de atendimento. Abordagem, né? Humano, nada robotizado, né? Então, até aqui no condomínio, né? O início, as secretárias aqui embaixo falavam assim, Rodrigo, está acontecendo alguma coisa com o nosso atendimento? Porque essas secretárias descem aqui sempre. Eu falei, não, é treinamento. Aqui está tudo ok, né? E, por sinal, viu, Marcinha, parabéns, porque realmente é uma continuação, é uma extensão do nosso trabalho. O paciente, ele se sente, né, o nosso cliente, ele se sente bem desde aqui. Ai, então, a gente tem que, essa união nossa, né, essa parceria esse entre o objetivo, centro profissional, Rodrigo, e ao nível da clínica, ele tem que existir também, para que tudo flua a experiência bem. Tem que começar do valet, da recepção, da catraca, até chegar até vocês. Até chegar. Né? Porque tudo é uma experiência, foi o que você falou. As pessoas hoje elas não se importam em investir, em pagar, desde que tenham essa qualidade. A gente gosta de ter o nosso dinheiro sendo bem investido e o retorno com respeito, do mínimo daquilo que a gente está buscando. Então, eu invisto muito no treinamento das secretárias, a gente contratou uma coordenadora, ela que coordena essas áreas, a área de limpeza, a área administrativa, justamente para quê? Para que o profissional da saúde possa atuar como profissional da saúde. Que ele possa exercer o papel dele. E ser especialista naquilo que ele foi contratado, né? Para isso, né? Recentemente eu tive uma reunião com o pessoal que aplica treinamentos em clínica. Aí eles chegaram lá no Geração Mãe, aí eu percebi que a moça estava até rindo, né? Ela falou assim, Rodrigo, eu tô rindo porque assim... O que você quer que eu ensino? O de vocês é um case de sucesso, né? Olha, que bom, que bom. E eu fiquei muito feliz, porque tá aí outra dica. Às vezes a gente está tão envolvido na nossa empresa que a gente não põe a cabeça para fora da janela. Então ela me fez colocar a cabeça para fora, claro, com uma grande satisfação, né? Ela falou, Rodrigo, eu visito assim, só na semana eu tinha visitado 50 clínicas. Meu Deus. E ela falou, nenhuma clínica é nem parecida com a de vocês. Por quê, Márcia? É o propósito. É o propósito. Entendeu? É um propósito. Aonde a gente quer chegar, é a excelência. Eu falo muito lá para as nossas funcionárias. Melhoria contínua. Porque não é um processo que inicia e termina. São todos os dias. Todos os dias. E elas gostam, elas falam assim, Rodrigo, todo dia tem desafio. Eu falo, tá vendo? Esse aqui é um ótimo lugar para se trabalhar. Sem rotina aqui, sem comodidade, vamos melhorar todo dia. Exatamente. E quando a gente para ouvir, a Flávia agora ela está numa linha integrativa, né? Então, prezando muito na pré-concepção. Então, por que isso aí? A importância dos 1000 dias da criança. Isso aí é muito pouco visto. Se a gente parar e pensar, os nossos genes, eles são formados por quem? Pelos nossos pais. Sim. Será que os nossos pais tiveram uma boa alimentação? Será que os nossos pais cuidaram do corpo tão bem? Ou não? Então, se não cuidaram, você infelizmente, herdou isso aí. Então é o momento de parar. Agora tem que corrigir. Porque os seus genes, eles vão influenciar na sua filha. E a sua filha em diante. Então, por que a gente luta tanto por essa questão do respeito,
do favorecimento e ao apoio ao parto normal, porque isso impacta uma geração futura. Eu acredito. A gente está comprometendo. Sou prova disso. O Brasil é o segundo maior país em número de cesáreas do mundo. Isso é muito preocupante. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tentei também o parto normal, não consegui, né? E a Flávia me conduziu para o humanizado, né? E foi bem interessante que chegou um ponto que ela olhou para mim e falou assim, olha, você já jogou todos os seus hormônios possíveis para a Lívia. Se você quiser ir para o parto da cesárea, você já está pronta e você já fez todos os benefícios para sua filha, né? Então, para mim, foi uma grande honra, né? E tanto é que consegui amamentar com muita tranquilidade, não tive problemas, né? Então, a Lívia para a introdução alimentar também foi muito boa, mas tudo passou por o primeiro processo, né? O processo que eu respeitei a chegada dela. Esse é o principal. E aí, quando a gente pegou a Lívia no colo, né? Ela me ajudou a pegar. A Lívia tinha uma demarcação assim na cabeça que ela estacionou errado, né? E ela não ia descer, né? Ela não ia descer. Mas foi legal que uma cesárea a Flávia, bem indicada. Isso, e a Flávia me acompanhou e explicou todo o processo, né? Que, olha, tudo que você podia fazer pela sua filha, você já fez. Então, agora, vamos para a cesárea. E eu acho que ter essa consciência, isso ajuda muito. Para a mãe, para a criança, para o pai, foi muito, muito legal. Rodrigo, a gente está chegando ao fim, né? Olha só como passou rápido. Foi um prazer, né? Trocar essa experiência com você, ter o seu tempo aqui com a gente. Agora, dá alguma dica, né, para o pessoal? Comenta alguma coisa sobre a geração mãe que você queira deixar de presente aí para quem está nos ouvindo e nos vendo. Bom, Márcia, eu também quero agradecer demais, agradecer muito a Deus, né, porque Ele me trouxe até esse empreendedorismo, me tornando empresário e com isso conhecendo novas pessoas, novas oportunidades, e essa oportunidade está à frente do Geração Mãe. A nossa missão é mesmo impactar a vida, né, das pessoas, de uma sociedade, a partir do começo da vida. Então, a gente vai dar um passo atrás, pensando na pré-concepção. E para você ter uma ideia, atualmente tem 20 casais lá com a gente, já preparando para engravidar 2024. Então, a gente vai continuar atuando dessa forma, né? Com muito respeito, com muito carinho, com muito olho no olho, entendendo cada casal, cada família. Então, se pensou em engravidar, você já fala na geração mãe, né? Combinado. Obrigado, Márcia, muito obrigado. Torço muito por você, pelo sucesso, tá? Parabéns pelo Centro Profissional Ribeirão Shopping. A gente está muito feliz aqui. Trouxemos uma baita de uma estrutura para cá e fomos muito bem recebidos. Que bom. Tenho muito a agradecer. Eu é que agradeço, né? Você, a Flávia, toda a equipe. Para a gente é uma honra ter vocês aqui. Participar desse conceito, né? Participar desses valores, poder contribuir no passo a passo até chegar à sala de vocês. Então, obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui e que tenhamos vários outros podcasts, combinado? Será um prazer, Marcinha. Obrigada. Obrigado. Pessoal, então hoje a gente encerra aqui esse podcast incrível. Vocês perceberam o quanto o mundo mudou e o quanto tem empresas de renome, empresas qualificadas aqui no Centro Profissional para atender vocês, para dar esse suporte. Então, seja bem-vindo a essa nova etapa, combinado? Obrigada!